Quando se fala de A Feiticeira, é impossível não lembrar do carisma de Dick York no papel de Darrin Stephens, o marido de Samantha. Ele era o tipo de personagem que trazia equilíbrio ao caos mágico da série, sempre reagindo com surpresa e humor às situações sobrenaturais do cotidiano. No entanto, o que muitos espectadores não sabiam na época era que sua saída não foi resultado de conflitos nos bastidores, mas sim de um longo processo de sofrimento físico. Durante anos, York carregou uma dor constante que foi se agravando silenciosamente, enquanto ele ainda tentava cumprir sua agenda de gravações. A mudança repentina do ator na série, sem uma explicação narrativa, pegou o público de surpresa e gerou inúmeras especulações. Apesar disso, a realidade era mais humana do que qualquer rumor. Ele estava lutando para continuar trabalhando em condições que já haviam ultrapassado seus limites físicos. Sua história acabou se tornando um retrato sensível de como a carreira artística pode ser profundamente impactada por questões de saúde inesperadas. O acidente que mudou tudo na vida de Dick York. O ponto de virada na vida de Dick York aconteceu anos antes de O Feiticeira, durante uma filmagem em que participou de uma cena aparentemente simples, mas que acabou se tornando trágica para sua saúde. Ele sofreu uma lesão grave nas costas ao executar uma ação física que exigia esforço contínuo, sem o suporte adequado de segurança que hoje seria obrigatório em sets de filmagem. O impacto foi imediato, mas as consequências se tornaram crônicas. A partir daquele momento, York passou a conviver com dores intensas que não desapareciam, apenas variavam de intensidade. Essa lesão afetou músculos e estrutura da coluna, tornando tarefas simples extremamente difíceis. Mesmo assim, ele tentou seguir sua carreira, movido pelo compromisso com o trabalho e pela paixão pela atuação. Com o tempo, o quadro se agravou, levando-o a depender de tratamentos para conseguir suportar o dia a dia. Esse acidente não apenas alterou sua trajetória profissional, mas também redefiniu sua relação com a própria vida e com o trabalho artístico. Dor, limitações e os bastidores de uma luta silenciosa. Durante as gravações de A Feiticeira, Dick York enfrentava desafios que o público jamais imaginava ao assistir às cenas leves e divertidas da série. Nos bastidores, havia uma rotina de adaptação constante para que ele conseguisse continuar atuando. Em alguns momentos, precisava de apoio físico para se locomover, ou até mesmo para realizar ações simples de cena. A produção fazia esforços para acomodar sua condição, mas a natureza do trabalho ainda exigia muito de seu corpo já fragilizado. A dor constante acabou levando a um ciclo difícil, no qual ele buscava formas de aliviar o sofrimento para conseguir continuar trabalhando. Com o tempo, isso afetou sua energia, sua concentração e sua resistência durante as filmagens. Ainda assim, ele permaneceu no elenco por vários anos, demonstrando uma dedicação impressionante. Essa fase de sua vida revela não apenas os desafios de um ator em crise física, mas também a pressão silenciosa que muitas vezes existe na indústria do entretenimento para manter a performance apesar das dificuldades pessoais. A trajetória artística antes da fama
em A Feiticeira. Antes de se tornar conhecido como Darrin Stephens, Dick York já havia construído uma carreira sólida na televisão norte-americana. Ele participou de diversas produções populares da época, interpretando papéis que ajudaram a consolidar sua presença como ator versátil e carismático. Sua habilidade em transitar entre drama e comédia fez com que fosse convidado para diferentes tipos de projetos, ganhando reconhecimento gradual na indústria. No início da década de 1960, sua carreira estava em ascensão, e ele parecia destinado a se tornar um rosto frequente na televisão. Quando foi escalado para A Feiticeira, encontrou o papel que o levaria ao estrelato definitivo. A série, com sua mistura de humor e fantasia, encaixava perfeitamente em seu estilo de atuação. Darrin Stephens se tornou um personagem icônico, representando o homem comum inserido em um mundo mágico. Esse contraste ajudou a transformar a série em um grande sucesso e colocou York no centro de uma das produções mais lembradas da televisão clássica. A transição para Dick Sargent e a continuidade da série, com a saída de Dick York, a produção de A Feiticeira enfrentou o desafio de manter a continuidade da história sem perder a conexão com o público. A solução foi a introdução de Dick Sargent no papel de Darrin Stephens. A transição não foi explicada dentro da narrativa, o que causou estranhamento inicial entre os espectadores. No entanto, com o tempo, o público se acostumou à nova interpretação do personagem. Sargent trouxe uma abordagem diferente, mais leve e direta, mantendo a essência do papel, mas com sua própria identidade. A série conseguiu seguir em frente e permaneceu no ar por mais algumas temporadas, consolidando ainda mais seu sucesso. Essa mudança também abriu espaço para reflexões posteriores sobre como produções televisivas lidam com substituições de elenco em situações delicadas. Apesar das comparações inevitáveis entre os dois atores, ambos contribuíram de maneira significativa para o legado da série, cada um em seu momento específico, ajudando a manter viva a magia que encantava os espectadores semana após semana. Elizabeth Montgomery e a complexidade dos bastidores. Elizabeth Montgomery, intérprete de Samantha Stephens, também viveu uma trajetória cheia de nuances durante a produção da série. Embora fosse o rosto principal de A Feiticeira, sua relação com a atuação era marcada por altos e baixos. Em alguns momentos, demonstrava vontade de seguir novos caminhos na carreira, buscando papéis mais desafiadores e diferentes do universo leve da sitcom. Ao mesmo tempo, havia uma forte conexão com o personagem que a tornou mundialmente famosa. Nos bastidores, Montgomery lidava com uma rotina intensa de gravações e também com sua vida pessoal, que por vezes se cruzava com o ambiente profissional. Como figura central da série, sua presença era essencial para o sucesso contínuo da produção. Ao longo dos anos, ela se tornou um dos maiores símbolos da televisão dos anos 1960, especialmente por sua capacidade de equilibrar humor, emoção e naturalidade em cena. Sua atuação ajudou a definir o tom da série e contribuiu diretamente para sua longevidade e impacto cultural. Gravidezes reais e soluções criativas na narrativa. Um dos aspectos mais curiosos da produção de A Feiticeira foi a forma como a equipe lidou com as gravidezes reais de Elizabeth Montgomery. Em vez de esconder a gestação, como era comum na época, os roteiristas decidiram incorporar esses eventos à história da série. Essa escolha trouxe uma abordagem inovadora para a televisão dos anos 1960, permitindo que a vida real influenciasse diretamente
o desenvolvimento da trama. Assim, foram introduzidos novos personagens na família Stephens, ampliando o universo da série de forma natural e criativa. Essa decisão não apenas resolveu um desafio de produção, mas também adicionou novas dinâmicas emocionais à narrativa. O público acompanhou essas mudanças com interesse, já que elas surgiam de forma integrada ao enredo mágico da série. Essa fusão entre realidade e ficção acabou se tornando um dos elementos mais interessantes da produção, demonstrando a flexibilidade criativa da equipe e sua capacidade de transformar desafios em oportunidades narrativas. O fim de A Feiticeira e seu encerramento discreto. O encerramento de A Feiticeira não seguiu o modelo tradicional de finais grandiosos ou conclusivos. Em vez disso, a série terminou de forma simples, com um episódio que funcionou mais como uma história comum do que como uma despedida formal. Isso refletia a realidade da televisão da época, quando muitas produções não sabiam exatamente quando seriam encerradas. O resultado foi um final discreto, sem grandes resoluções dramáticas, mas que ainda assim marcou o fim de uma era. Para muitos fãs, essa ausência de um desfecho mais elaborado deixou uma sensação agridoce, já que a série havia se tornado parte da rotina de milhões de pessoas. Mesmo assim, o episódio final conseguiu manter o espírito leve e humorístico que caracterizava toda a produção. O legado da série, no entanto, permaneceu intacto, mostrando que nem sempre é necessário um final épico para encerrar uma história que já conquistou seu espaço na cultura popular. O impacto cultural e o legado duradouro da série, com o passar dos anos, A Feiticeira se consolidou como uma das sitcoms mais influentes da televisão clássica. Sua mistura de fantasia, humor e vida cotidiana criou um formato que inspirou diversas produções posteriores. Os personagens se tornaram ícones culturais, especialmente Samantha Stephens, que até hoje é lembrada como um símbolo da televisão dos anos 1960. A série também se destaca por sua capacidade de lidar com temas da vida real dentro de um contexto mágico, tornando situações comuns mais leves e divertidas. O trabalho de elenco, a química entre os atores e o estilo visual contribuíram para sua longevidade no imaginário popular. Mesmo décadas após seu fim, a série continua sendo exibida e redescoberta por novas gerações. Mais do que uma simples comédia, A Feiticeira se tornou um retrato de sua época, refletindo mudanças sociais, criativas e culturais que ajudaram a moldar a televisão moderna e seu modo de contar histórias.